Vamos dar continuidade, então, no assunto que vai falar sobre treinamento e desenvolvimento, que é o segundo e último assunto, né, da unidade 3 aqui. Então, o processo de treinamento e desenvolvimento, ele serve para que a organização, ainda que tenha feito um bom processo de recrutamento e seleção, ele serve para que a organização ajude a moldar ou ajustar ou a pegar o que é bom e melhorar ainda mais de um colaborador para que ele desenvolva suas atividades de maneira satisfatória, de maneira consistente, e também para que atualize esse servidor frente a mudanças em legislação, em procedimento, como, por exemplo, a nova lei de licitação. Tá? Ainda que a pessoa tenha entrado recente no concurso, a nova lei de licitação vai exigir um novo treinamento para que as pessoas se desenvolvam e conheçam ali melhor o funcionamento dela. Tá? Então vamos entender aqui um pouquinho dos conceitos. Treinamento é um processo sistemático que visa promover a aprendizagem de habilidades, ou seja, um treinamento principalmente para algo um pouco mais técnico, conhecer regra, conhecer conceito, conhecer atitudes, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, que visam melhorar a adequação entre o que o empregado tem como característica, tá? E aquilo que é exigido para desempenho do papel dele, tá? O treinamento é pegar uma pessoa e ajustar ali, colocar ela, né, um pouco mais lapidada para atuar dentro daquela determinada área, tá? Aprendizagem tem a ver com um conjunto de mudanças que ocorrem no comportamento do indivíduo e que não resultam somente de maturação, né? Ou seja, essas mudanças não vêm somente com o tempo, tá? Mas vêm também com fases da vida e com a interação, fases da vida, quando a pessoa casa, né? Às vezes tem filho, perde alguém da família, e tudo isso acaba gerando alguns tipos de aprendizagem direta, tá? Mas também leva em consideração a interação desse indivíduo com o seu contexto, né? Ou seja, a aprendizagem ela tem uma relação muito próxima entre a experiência do indivíduo, tá? E aquilo que ele fixa para ele. Então, às vezes, uma pessoa que é tímida, de repente ela passou por alguma situação na vida dela que ela teve que assumir um papel um pouco mais proativo, um papel um pouco mais exposto, né? Ela vai aprender com aquilo e vai ter que lidar com aquilo, tá? Desenvolvimento já é o conjunto de experiência e oportunidade de aprendizagem que a organização proporciona, que vai possibilitar o crescimento pessoal do empregado, objetivando tornar o empregado capaz de aprender e produzir conhecimento. Então, o desenvolvimento, eu pego aquilo que eu fui treinado, junto com aquilo que eu aprendi da minha vida, e eu associo essas duas coisas e tiro conclusões minhas, né? E aquela conclusão minha vai influenciar no meu modo de agir, no meu modo de pensar, no meu modo de expressar, até que eu atinja o ponto da educação, que é um conjunto de processo mais amplo de aprendizagem, que pega a base do amadurecimento meu, do conhecimento que eu tive de formação, do conhecimento técnico, tá? E a diferença é que com a educação eu consigo repassar isso para outra pessoa, né? Eu consigo pegar essa experiência minha e repassar isso para outra pessoa. A diferença da educação para os demais processos, tá? É que a educação não necessariamente eu tenho o objetivo de preparar para o desempenho de um trabalho específico. Muitas vezes eu posso ter o objetivo de replicar aquele conhecimento para que alguém faça aquele determinado trabalho, tá? Então aqui até tem uma figura que eu tirei do livro que faz uma relação dessa de treinamento, desenvolvimento e educação, e a aprendizagem ela perpassa tanto o treinamento, quanto o desenvolvimento, quanto a educação. Treinamento é mais da empresa para o colaborador, desenvolvimento é mais do colaborador, da vivência dele, associando com o que ele teve no treinamento, e a educação ele está amadurecido para repassar isso para outras pessoas. Tá? Um processo de treinamento ele possui basicamente 4 grandes etapas: levantar a necessidade,
por meio de planos e projetos de capacitação, executar o treinamento e fazer a avaliação dos resultados. Tá? Então, vamos discutir cada uma delas. O levantamento das necessidades, ele visa identificar as competências, lembra que eu falei disso de aula anterior, tá? Competência necessária que uma organização precisa para desenvolver e alcançar os seus objetivos. É o famoso CHA, né? Conhecimento conjunto, né? Conhecimento, habilidade e atitude, que o indivíduo deve apresentar para desempenhar a sua função. Então, primeira coisa, para eu levantar essa necessidade, eu tenho que saber qual é realmente o conjunto de conhecimento, habilidade e atitude do meu colaborador. Por que eu tenho que saber isso? Para eu saber para onde que eu vou direcionar o meu treinamento. Tem empresa que ela bate muito, e organização pública, que ela bate muito na tecla do conhecimento, 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 conhecimento. Aí a pessoa faz 30 cursos de licitação, faz 30 cursos de fiscalização de contrato, mas, fulano, vou te colocar aqui na comissão de licitação. Não quero. Vou te colocar aqui como fiscal de um contrato. Não quero, tá? Então, ela pode ter conhecimento, com certeza vai ter conhecimento, habilidade por essa grande quantidade de curso, provavelmente vai ter, porém ela não tem atitude. Então, o meu treinamento não é para fornecer mais conhecimento ou mais habilidade, é para trabalhar o ponto de vista da atitude desse colaborador, tá? Então, isso é o que precisa ser demandado. Não, precisa ser voltado para conhecimento. Houve mudança na lei de licitação. As pessoas que trabalham no setor têm habilidade ou têm atitude, mas o conhecimento foi modificado. Então, eu preciso treinar eles com a nova lei de licitação. Tá? No nível mais geral, tá? Esse levantamento ele vai corresponder ao que, quem e quando treinar e desenvolver. Tá? E aí o Gil, ele divide essa etapa em 3 análises, tá? Primeiro, a análise da organização, que envolve 2, tá? Que é a análise das tarefas e conhecimentos, habilidades e atitudes requeridos, tá? E a análise das pessoas, né? O que essas pessoas têm de conhecimento, habilidade e atitude disponível. Feito essa análise, a diferença disso, ou o gap disso, vai corresponder à necessidade de treinamento. Tá? Então, eu tenho um conjunto do que eu preciso e tenho um conjunto do que eu tenho. A diferença do que eu preciso e do que eu tenho é o resultado desse treinamento. Tá? E aí, esse resultado de treinamento, tá? Ele vai vir para a segunda etapa, que é a etapa de plano, que é onde eu vou construir um plano e um projeto de treinamento. Porque não é assim, vem cá, todo mundo, vou treinar, vamos parar o serviço e vamos treinar, né? Então, esse plano e o projeto de treinamento é onde vai ser feito um diagnóstico e uma programação desse treinamento. Então, qual a melhor forma de treinar e desenvolver essas pessoas? Que comportamento eu preciso modificar por esse treinamento? Ora, se é atitude, não adianta eu fazer um curso teórico que vai ficar uma pessoa expondo e outras pessoas sentadas ouvindo. Tem que ter dinâmica, tem que ter oficina, tem que ter sala de aula invertida, tem que ter várias dinâmicas ali para que desperte ou aflore mais a atitude das pessoas, tá? Dos colaboradores. O que e como deve ser ensinado, quanto, quando e onde deve ser ensinado, quem deve treinar e desenvolver e o que deve ser avaliado. Então, se vocês vão trabalhar com isso e precisam fazer um planejamento de treinamento, respondendo essas perguntas, vocês já vão sair praticamente com o planejamento pronto, tá? Então, lembrando que não adianta fazer um plano e não fazer a avaliação dele, tá? A maioria, quem já participou aqui de algum curso, de alguma capacitação, vai lembrar ou vai perceber que ao final sempre tem uma avaliação, tá? Geralmente quantitativa, mas pode ser qualitativa também, tá? Em que vai se tentar considerar como que foi esse treinamento. Deu certo, errado, acertou o alvo, não acertou, passou longe, tá? Então, feito o plano, a gente parte para a execução, que é o terceiro elemento, tá? O Borlander, o Snell e o Sherman, eles dividem a execução do treinamento em 2 tipos, o gerencial e o não gerencial, tá? O não gerencial, ele é aquele feito que pode ser feito no local ou fora do local de trabalho,
Quando é feito no local de trabalho, ele pode ser profissionalizante, como estágio e simulação, e também pode, e quando ele é feito fora do local de trabalho, utiliza-se sala de aula, uma instrução programada, né, um manual, um livro que a pessoa vai ler em casa e depois vai trazer ali, vai ser questionada ou interrogada sobre aquele, interrogada assim, né, perguntada sobre aquele item que estava ali no manual, tá? Então, geralmente, é considerado como não gerencial, porque ele não visa fazer com que aquele treinamento a pessoa atue na gerência. Ela vai atuar para aprender, vai atuar para usar alguma coisa mais no nível técnico, no nível operacional e não no nível gerencial, tá? Então ele vai aprender meio que para ele, tá? Em outras palavras assim. E quando é no nível gerencial, também tem tanto para o local, feito um local de trabalho, quanto fora dele. A diferença é que o gerencial, quando é no local de trabalho, é do tipo daqueles com coaching, com rotação de cargo, transferências lateral, ou seja, eu troco o diretor X com o diretor Y, junto com reuniões de staff ali, com equipe de assessoramento, voltado para a tomada de decisão e para um nível mais tático ou estratégico, tá? E fora do local de trabalho, ele é caracterizado por meio dos seminários, conferências, estudos de caso, jogos, tá? E aí eu vou chamar atenção para o estudo de caso, que vai pegar alguma situação que provavelmente a empresa tem interesse de modificar, né? E vai fazer com que, ó, nessa empresa aconteceu isso, isso, aquilo, fizeram isso, isso, aquilo, e o resultado foi esse. Então, vamos tentar aplicar para dentro da nossa empresa. Tá? E aí, quanto à metodologia, pode ser tanto a EAD, né, que não é só vídeo, não é só aula, o EAD, desde o primórdio dele, pode ser um manual impresso, né, alguma orientação que seja assíncrono, tá? A principal característica do EAD é o assíncrono, ou por meio das escolas de governo, o Tribunal de Contas lá tem a Escola de Contas, né? O governo federal tem, acho que é ENAP, né, Escola Nacional de Administração Pública, então já para formar realmente em nível gerencial e estratégico. Tá? E, por fim, o quarto processo é onde você faz a avaliação dos resultados do treinamento e desenvolvimento, que são feitos em 5 níveis. Tá? No primeiro nível, você tem o nível das reações, que é onde é avaliada a satisfação e a reação dos participantes em relação ao curso. Ah, gostei, não gostei, a dinâmica foi boa, poderia ter sido melhor, né? Então, você, ao final, tem a reação em relação à expectativa que ele tinha e o que ele teve no final. No nível 2, você pode medir o aprendizado, tá? Você pode aplicar uma prova no final, você pode fazer... você pode ter uma comparação entre antes dele fazer o curso e depois, tá? Quem já participou de um seminário em Pretec que o Sebrae realiza, ele faz uma avaliação antes e uma avaliação depois do curso, tá? Do seminário. E aí você tem um conjunto de respostas que dão um somatório, uma pontuação no final, e depois do curso você faz esse conjunto de... responde novamente, né? E aí esse novo somatório de pontuação deve dar um resultado diferente, né? Se não der, significa que não deu muito resultado, tá? Pelo menos o aprendizado não foi fixado. No nível 3, você observa a questão da avaliação do comportamento no cargo, então você vê se houve realmente transferência de conhecimento e se a pessoa está utilizando aquilo no cargo. Você só consegue ver isso depois de um certo tempo, tá? Bem como do nível 4, né, que tem a ver também com o resultado, né, os outcomes, que é quando você mede por diferentes instrumentos quantitativos e qualitativos o resultado, né? Então, se eu tinha como intenção melhorar o clima, a cultura organizacional, ou a redução de erro, por exemplo, de análise processual, eu consigo criar ali indicadores quantitativos ou em níveis de percepção, né? Indicadores qualitativos em que os funcionários ou os colaboradores vão avaliar se depois do treinamento houve alguma melhora ou não. Tá?
E por fim, o quinto nível é o do valor final, que é onde você tem essa equipe que passou por esse treinamento e desenvolvimento, multiplicando o conhecimento adquirido a outros servidores. Então, eu só vou puxar aqui um gancho para avaliação de desempenho dos servidores públicos estaduais aqui de Mato Grosso. Teve um decreto ano passado, depois eu posto ele no SIGA, que modificou consideravelmente essa questão da avaliação do desempenho. E eu não sei se já saiu, se já foi publicado, tá? Mas está para publicar um decreto que vai implicar o afastamento para qualificação dos servidores. De modo que esse servidor que tiver o afastamento concedido, né? Ah, eu afastei para fazer mestrado, afastei para fazer um curso. Ok, é seu direito. Mas você, ao retornar, vai ter que multiplicar esse seu conhecimento. Não vai ficar só para você não, filho. Tá? Você vai ter que dividir isso aí com outras pessoas. Então, quando o Estado precisar de um palestrante para falar sobre aquele assunto, daquela sua pesquisa, principalmente de mestrado e doutorado, ele vai em cima de você, servidor público estadual que se afastou. Tá? Então, que também, tá? Uma opinião pessoal aqui, tá? Aí já não tem vinculação específica ali com a disciplina, mas acredito que muitos vão concordar, nada mais justo, né? Nada mais justo do que você exigir daquela pessoa que manteve o seu salário em dia, que afastou das suas funções para estudar, que ela compartilhe aquele conhecimento, né? Seja com os outros colegas de setor, seja com os outros entes da administração pública também. Então, com isso aqui, eu concluo a nossa aula e espero vocês na nossa unidade 4, que vai tratar bastante dessa parte da avaliação. Até lá, um abraço, tchau, tchau.